Olá, meu oitavo ano, como que vocês estão? Eu não sei se vocês estão como eu, louca, completamente louca por conta dessa quarentena, não aguentando mais ficar em casa, mas eu estou bem. Espero que vocês não estejam loucos como eu, mas espero que vocês estejam bem também. Amores, sem enrolar, já vamos começar a nossa matéria. O que eu vou fazer hoje com vocês? Nós terminamos a Revolução Industrial, nosso segundo capítulo, na semana passada. Hoje eu vou corrigir o para casa que eu passei para vocês, né, os exercícios que eu passei para vocês, e vou iniciar o capítulo 3, que é a independência dos Estados Unidos. Enfim, na semana que vem eu vou enviar para vocês, eu não quis enviar tudo de uma vez para não ficar muito pesado, mas na semana que vem eu ainda vou continuar enviando exercícios sobre a Revolução Industrial, principalmente questões fechadas, aqueles testes que a gente tem, ok? Bom, começando então com a correção de exercícios, vamos lá na página 52, exercício número 18. Observe a imagem da fábrica a seguir. Bom, a gente observando essa imagem, a gente vê que é uma fábrica, obviamente, a maquinofatura. Só que qual que é o detalhe aqui? Tem muitas mulheres provavelmente trabalhando nessa fábrica. Vamos à pergunta. Identifique nessa imagem duas características desse modo de produção. Primeiro, maquinofatura, alta tecnologia e o trabalho feminino nas fábricas. Vamos lembrar uma coisa. O trabalho feminino nas fábricas, feminino e infantil, né, de crianças na fábrica, ele era muito grande. Tinha homens nas fábricas sim. Só que muitos deles foram para as ferrovias, trabalhar na construção das ferrovias. Então, quem que tomou o lugar desses homens? Mulheres e crianças. Muitas vezes as crianças, digamos, de 6 anos de idade, ela já era considerada apta para poder trabalhar dentro de uma fábrica, ok? Eu vou dar para vocês a sugestão de um filme que chama As Sufragistas, que mostra realmente a situação da mulher dentro dessas fábricas, a questão da mulher trabalhando dentro dessas fábricas, que a sua expectativa de vida era pequena, né, devido a a respiração, ao que elas respiravam, né? Desse resto de pano, etc. O pulmão, logo ele ia não se desfazendo, mas logo a pessoa ia ficando doente. Então a expectativa de vida das mulheres era menor do que as dos homens. O local que elas, né? O local que elas moravam. Então esse filme é bem interessante. Apesar de que ele não passa na Inglaterra, mas ele passa nos Estados Unidos, mas ele é bem interessante. Vamos lá, amores, questão 19. A Revolução Industrial, ela assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos escritos. Isso daqui foi uma frase de um historiador que nós tivemos no século XX, que foi considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, Eric Hobsbawm, e ele fala: a Revolução Industrial, ela é a maior transformação que o homem já teve. E é verdade, porque sem a Revolução Industrial, a gente jamais teria saltos e saltos e saltos tecnológicos e científicos que a gente tem até hoje. Mas vamos lá. Justifique a afirmativa do historiador Eric Hobsbawm, exemplificando com dois desdobramentos. Vamos lá. Primeiro, a Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana. Por quê? Aumentou os meios de produção, mecanizou os meios de produção, desenvolveu enormes polos industriais e houve o desenvolvimento de uma alta tecnologia e de uma alta ciência. Agora, quais foram os desdobramentos? Aqui eu coloquei somente um, que foi a criação de mais um grupo social, que foi o proletariado. E qual que é o segundo desdobramento da Revolução Industrial? A gente pode colocar tudo isso daqui que foi citado como desdobramento, principalmente o desenvolvimento tecnológico, ok? Vamos aí para 20. Na 20 tem um trecho que fala o seguinte: desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo. Desse esgoto imundo jorra o ouro.
Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Esse trecho ele faz parte de uma das observações feitas por Alexis Tocqueville em 1835 sobre uma cidade inglesa de Manchester. Bom, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Essa cidade inglesa de Manchester, ela era um grande polo industrial. Isso percebe-se pelas palavras, pelas palavras do autor do trecho. Ela era um grande polo industrial. Mas qual que é a crítica relacionada à Revolução Industrial que esse autor ele faz? Onde tem riqueza, também tem pobreza. Por quê? Dessa vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Quer dizer, deste lugar imundo, deste lugar insalubre, deste lugar horrível de trabalhar e de morar, é que se produz tudo que o mundo precisa. A humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Ou seja, aqui a humanidade ela atinge o seu mais completo desenvolvimento científico em troca de uma brutalidade, em troca de péssimas condições, em troca de um péssimo lugar. Então, qual é uma das, né? Porque você pode ver a gente pode ver esse trecho como a descrição de diversas coisas, sobre diversas características sobre a Revolução Industrial. Mas um deles é justamente a situação dos trabalhadores. A situação precária de condições de trabalho e de moradia, que estavam os moradores, que estava a massa trabalhadora, que o lugar tanto de trabalho quanto de moradia era insalubre e com uma grande jornada de trabalho. Mas professora, a gente pode ver isso aqui, esse trecho com outros olhos? Pode. Como, por exemplo, a indústria, esse alto salto tecnológico, a indústria ela fez fertilizar para o mundo produtos. Precisava e não precisava, mas fez para o mundo produtos. Nessa época, no início do século XIX, ela exportou muitos produtos. Então, de um lugar insalubre, de um lugar horrível, joga para o mundo o quê? Ouro puro. O que é esse ouro puro? Esse ouro puro? Produto industrializado. Beleza? Amores, vamos lá. Número 21. Indique 2 desdobramentos positivos proporcionados da Revolução Industrial. Por que positivos? Porque sempre quando a gente fala de desdobramentos da Revolução Industrial, a gente fala dos trabalhadores que recebiam pouco, dos lugares insalubres que eles viveram, etc. Mas a gente também teve algumas coisas boas. Por exemplo, acesso aos bens de consumo. Como? A gente teve uma alta escala de produção e a diminuição do valor desse produto. Então, esse produto, o homem teve acesso a esse produto. E o maior de todos, o avanço da tecnologia. Beleza? Vamos para 6. Os historiadores, a 6 já é na página 56, tá, gente? Os historiadores, eles concordam em apontar 2 momentos na história da Europa, em que ocorrem as revoluções industriais. A primeira Revolução Industrial teria ocorrido em fins do século XVIII e início do século XIX. A segunda Revolução Industrial teria ocorrido em fins do século XIX e início do século XX. Me deem 2 características de cada revolução. Bom, a primeira Revolução Industrial. Tudo era feito à base do carvão mineral, que era rico em solo inglês. Minério de ferro, né? Carvão mineral, minério de ferro, essa era a matéria-prima principal, que era rico no solo inglês. Vapor como fonte de energia, pioneirismo inglês, mão de obra barata. A gente teve o cercamento, por causa do cercamento foi um dos motivos da mão de obra barata. Essas são as características mais importantes. E da segunda revolução industrial? Esse salto tecnológico, ele triplicou, porque agora a gente tem a indústria de automóveis, a indústria automobilística, o telefone, a eletricidade, tudo que é ligado agora ao petróleo.
Principalmente a gente tem a petroquímica e, né, por aí vai. Amores, exercício 7 da página 56. A introdução no processo produtivo de máquinas movidas por energia não humana permitiu a produção em larga escala e multiplicou as mercadorias em quantidade e em velocidade até então impensáveis. Vamos parar e vamos pensar um pouco. A introdução do processo de máquinas, ou seja, a maquinofatura, ela era movida à base de carvão mineral, não era por mãos humanas, não era por mãos de homens, ela era movida pela energia gerada pelo carvão. E permitiu a produção em larga escala, multiplicou as mercadorias em grande velocidade e diminuiu o preço. Identifique a principal fonte de energia utilizada na primeira revolução industrial: carvão mineral. Determine duas consequências para a organização do trabalho e dos meios de produção: divisão do trabalho, trabalho assalariado, divisão do trabalho, ou seja, cada pessoa tem aquilo para fazer, ok? Essa é a divisão do trabalho. Não é uma pessoa faz tudo, não. Uma pessoa tem aquilo para fazer. Trabalho assalariado, apesar da gente falar que o salário ele era mínimo, mas é um trabalho assalariado. Diminuição do número de trabalhadores, porque quanto mais tecnologia, maior a máquina no processo produtivo e menor a ação do homem. E a diminuição do tempo de produção para uma produção em larga escala, ok? Pessoal, na semana que vem eu vou enviar mais atividades sobre a Revolução Industrial para vocês. Só que eu vou enviar os testes. Até agora foram apenas questões abertas. Nas questões abertas praticamente chegamos ao fim, mas eu vou enviar para vocês agora os testes, ok? Então vamos lá. A gente começa então o capítulo 3, a independência dos Estados Unidos. Só que para a gente poder entender o processo de independência dos Estados Unidos, a gente precisa entender como que os Estados Unidos foi colonizado. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês uma foto, um desenho, né? Dos Estados Unidos, da parte que foi agrupada, ou seja, da parte em que houve pessoas morando nesses locais, ok? Em que houve colonização nesses locais. A gente fala que houve o norte, o centro e o sul, mas isso eu vou falar daqui a alguns 3 slides mais ou menos. Mas vamos lá. Como que os Estados Unidos ele foi colonizado? Antes de tudo, Estados Unidos é uma colônia da Inglaterra. Estados Unidos colônia, Inglaterra metrópole, ok? Em 1607, ou seja, início do século 17, que os Estados Unidos começou a ser colonizados. Por quem? Por pessoas que primeiramente fugiam de perseguições, principalmente perseguições políticas e, na maior parte, de perseguições religiosas, ok? Então, vamos lá. No início do século 17, os colonos ingleses eles conseguiram, pela primeira vez, se estabelecer definitivamente na região onde hoje a gente chama de Virgínia. Tá aqui, ó, de marronzinho aqui no meio, ok? Em 1620, chegaram um enorme número de colonos em diversos navios. Um desses navios, né, alguns desses navios, chamava-se Mayflower, ou seja, Flor de Maio. Ele migrou da Inglaterra para o que a gente chama de Novo Mundo. A América, ela é chamada de Novo Mundo. Esses colonos, o que esses colonos saíram de um centro industrial para poder fazer em um local que eles não conheciam e não faziam a menor ideia do que iam encontrar? Esses colonos, eles fugiam da perseguição religiosa da Inglaterra e buscavam um lugar onde poderiam praticar o seu culto de maneira livre e despreocupada. Mas quais religiões que essas pessoas elas seguiam? Lembram quando a gente viu a Revolução Inglesa do século XVII? Então, quem foi para os Estados Unidos? Os mais perseguidos: puritanos, presbiterianos, católicos, calvinistas. Só ficou na Inglaterra naquela época os anglicanos.
Presbiterianos, católicos, calvinistas, puritanos, todos eles foram para os Estados Unidos. Para quê? Para não serem mortos e para terem liberdade de culto, que é a liberdade de expressão. Ok? Inicialmente, esse plano era desembarcar aqui na Virgínia. Só que o Mayflower, algumas embarcações, eles foram obrigados a mudar de curso durante a viagem por conta de algumas tempestades e eles chegaram onde hoje é Massachusetts, aqui bem ao norte dos Estados Unidos. Beleza, amores? Até aí, tranquilinho. Vamos lá. Esse aqui, eu vou ler para vocês um texto chamado Pacto de Mayflower. O que é isso? Um pacto que os homens que vieram fugidos, né, da Inglaterra, fizeram quando eles chegaram nos Estados Unidos. Eles falaram: em nome de Deus, amém. Nós, cujos nomes se seguem, leais súditos do nosso soberano senhor Jaime, o rei da Inglaterra, defensor da fé, tendo realizado para a glória de Deus a difusão da fé cristã e a honra de nosso rei e de nosso país. Uma viagem para estabelecer a primeira colônia na parte norte da Virgínia. Pelos presentes, realizamos solene e mutuamente, diante de Deus e de cada um de nós, uma aliança e a constituição de um corpo político civil, para nos garantir uma ordem, uma proteção maior e a busca dos objetivos precedentes citados. Em virtude dos quais decretar, redigir e conceber, quando se fizer necessário, justas e igualitárias leis, autorizações, atos, constituições e ofícios, segundo o que parecer melhor responder ao interesse geral da colônia, a qual prometemos toda submissão e obediência que lhes são devidas. Dando fé a esse documento, escrevemos abaixo nossos nomes. O que esses colonos eles quiseram dizer? Em nome de Deus, que nós somos leais ao nosso senhor Jaime. Essas pessoas eles sempre agradecem ao rei. Eles sempre falam, porque eles têm essa mentalidade, que o rei, ele é o maior. O rei, ele é o mais poderoso homem existente na sua pátria. Então, eles agradeceram a Deus, agradeceram ao rei, disse que o rei era defensor da fé, difundiu a fé cristã, né? Mas eles precisaram fugir. E colonos vieram para os Estados Unidos, vieram para a América, foram para os Estados Unidos e, diante de Deus, eles fizeram uma aliança e a constituição de um único corpo político que garantia para todas aquelas pessoas ordem, proteção, busca por objetivos, decretar, redigir, conceber o que fizer necessário, leis justas e igualitárias, atos sem submissão e sempre obedientes a Deus. Ou seja, o que eles queriam? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, agradecendo a Deus, agradecendo o maior homem da Inglaterra, que era o rei Jaime, se eu não me engano, Jaime I, mas eles queriam sempre fazer o quê? Agradecer, mas liberdade de expressão, liberdade religiosa. Bom, aqui eu coloquei duas figuras, isso aqui é uma representação deles chegando nos Estados Unidos, ok? Esses colonos chegando nos Estados Unidos. E isso daqui, geralmente, grandes acontecimentos, eles são selos, né? No mundo inteiro acontece isso, ou na maior parte do mundo acontece isso. Então, teve um selo nos Estados Unidos que homenageou o Mayflower, ok? Só de curiosidade, coloquei aí. E vamos ver as formas de colonização. Meus amores, a colonização inglesa, ela foi diferente. A gente sabe que a colonização do Brasil, ela foi de exploração, a gente sabe que a colonização da América Espanhola, ela foi de exploração, mas a colonização inglesa, ela foi diferente, tanto da portuguesa quanto da Espanha, ou seja, da colonização ibérica. Vamos lá.
A Inglaterra, até mais ou menos 1720, mais ou menos, ela não interferia na sua colônia. Tanto que as pessoas que chegavam nos Estados Unidos, elas eram, literalmente falando, livres da Inglaterra. A Inglaterra ela não interferia nos assuntos da colônia. Os colonos, eles desfrutavam de grande autonomia política e econômica. Eles tinham a Inglaterra, a postura da Inglaterra em relação às 13 colônias. O que são as 13 colônias? Essas 13 regiões aqui, ok? Que foram colonizadas. A postura da Inglaterra em relação às 13 colônias ficou conhecida pelos historiadores chamada de negligência salutar. Ou seja, o que é negligência? Desleixo, salutar, benéfico. Ou seja, não estava nem aí para as terras que tinham colonizados e isso foi benéfico a quem foi benéfico às pessoas que para lá foram morar em busca de liberdade. Vamos lá. Dessa maneira, o domínio europeu existia mais na teoria do que na prática, podendo a população colonial prosperar sem muita interferência da metrópole. Ou seja, o domínio europeu, olha, nós somos uma colônia da Inglaterra? Somos. A Inglaterra liga para a gente? Não, não se importa com a gente. Negligência salutar. O que para a gente é ótimo, porque aqui a gente pode fazer a nossa economia, a gente pode fazer a nossa religião, a gente pode fazer as nossas leis, nós temos autonomia. Politicamente, os colonos podiam escolher seus governos, elaborar as suas leis e eleger seus parlamentos, ou seja, eles não eram livres, eles não eram de qualquer jeito, eles tinham uma política, e uma política séria, em que tinha votação para escolha de governo, eles elaboravam as leis que todos os colonos deveriam seguir, elegiam parlamentos para que as leis fossem seguidas e também para que as leis fossem executadas e seguidas, executadas, para que fossem respeitadas. Vamos lá. Economicamente, as diversas colônias gozavam de liberdade comercial. Por que liberdade comercial? Elas podiam fazer qualquer transação comercial com outra colônia. Qualquer transação comercial, colônia de cima, colônia de baixo, um país perto, uma ilha perto, ela tinha liberdade econômica, usufruindo também de sua liberdade manufatureira. Nos Estados Unidos já havia uma manufatura, já tinha se desenvolvido uma manufatura muito grande, ok? Continuando, só que o negócio é o seguinte, a gente tem esse daqui, esse que eu falei para vocês, essa forma de colonização, é de uma forma geral, ok? É a forma de colonização dos Estados Unidos de uma forma geral. Só que a gente teve outras formas de colonização. A colonização do norte e a colonização do centro, ou seja, essa parte rosa onde está Massachusetts e essa parte laranja onde está Nova York, Pensilvânia, a gente fala que são colônias de povoamento, ok? Porque as colônias localizadas ao norte e esse no centro aqui, que também é considerado norte, conhecidas em seu conjunto como Nova Inglaterra, tinha um clima mais similar ao da Inglaterra, mais similar ao europeu, mais frio, né? O verão não durava tanto, enfim. Pouco poderiam produzir se instigasse uma procura comercial daquele continente. Naturalmente, portanto, acabou se construir uma economia manufatureira voltada para o mercado interno, voltada para o próprio mercado aqui da região. Só que as colônias do Sul, que estão aqui em verde, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, essa situação de colonização deles, mais tarde, trouxe uma diferença das colônias do Norte. Por quê? Elas se pareciam muito com a colonização ibérica. Quer dizer, ela era uma colônia de exploração. Olha só, as colônias localizadas ao sul, em verde, por sua vez tinham um clima tropical e poderia desenvolver uma economia que poderia produzir
coisas, né, produtos muito interessantes para a Inglaterra. A região, ela seria marcada pela monocultura de tabaco, mas além do tabaco também tinha o algodão, eram os dois mais fortes, tabaco e algodão, produzida na maior parte em mão de obra escrava africana. Apesar de ser extremamente lucrativa, a economia das colônias do Sul também se colocava em dependência com a Inglaterra, porque era a Inglaterra que comprava os produtos deles. Ou seja, a partir do momento que a gente tem essa colonização inglesa de liberdade, de uma forma geral, voltando aqui ao mapa, essa forma geral era para as colônias do norte. As colônias do sul, elas já eram colônias de exploração. Produziam, em sua maioria, tabaco e algodão. E a mão de obra, ela era escrava africana e tinha dependência, sim, da Inglaterra, porque tudo que produzia ia diretamente para a Inglaterra vender para outros países. E até mesmo para a Inglaterra aproveitar o seu algodão para a Revolução Industrial. Beleza? Amores, Guerra dos 7 Anos. Eu dei Guerra dos 100 Anos agora para o 7º ano e falei com eles. Inglaterra e França nunca se gostaram. E aqui no 8º ano continua. Inglaterra e França continuam se odiando. A gente teve a Guerra dos 7 Anos, principalmente entre Inglaterra e França, por terras localizadas na América. Na América que a gente chama América do Norte, ok? Motivo da Guerra dos 7 Anos: disputa de terras situadas na África, na Ásia e principalmente na América do Norte, entre Inglaterra e França. A Inglaterra saiu vitoriosa, mas com inúmeras dívidas. Vamos lá. O confronto direto entre Inglaterra e França começou em 1756, na América, em disputa da posse do Vale do Rio Ohio. Ele fica ao norte dos Estados Unidos. Em pouco tempo, as duas metrópoles passaram a lutar pelo domínio da América do Norte, envolvendo colonos franceses e colonos ingleses nesse conflito. Vamos lá. Isso daqui foi um mapa que eu peguei para vocês terem uma ideia como que estava, mais ou menos em 1750, 1760, a divisão da América do Norte. A princípio, 1760, os ingleses saíram vitoriosos da guerra, apossando-se de grande parte do Império Francês. Ocuparam o Vale Ohio, que está aqui, Quebec e Montreal. Quebec está aqui e Montreal está aqui. Isso aqui os ingleses eles conseguiram. Portos exportadores de pele, madeira, alcatrão, peixe seco, exportadores de tecidos, utensílios e armas. Em 1763 foi assinado o Tratado de Paris, que obrigou a França a ceder o Canadá, essa região aqui muito disputada, o Vale do Rio Ohio e parte das Antilhas para os ingleses. Ohio e Antilhas. Apesar da vitória, a Inglaterra entrou numa fase difícil. Por quê? Devido a essa Guerra dos 7 Anos contra a França, houve o esgotamento de suas reservas econômicas, surgiu uma crise, inúmeras vozes no parlamento desejavam ver as colônias da América colaborando com o pagamento de gastos da guerra. É aí que entra o quê? É a partir desse momento que a Inglaterra vira e fala, eu tenho uma colônia, então eu vou me aproveitar dela, ok? Amores, no mais é isso, ok? Existem aqui nesse mapa que eu peguei algumas províncias pertencentes a outros países. Não levem em consideração, por favor, essa legenda, porque eu peguei esse mapa aqui para vocês verem o mais perto que foi a luta regional entre França e Inglaterra. No mais, dúvidas, reclamações, sugestões, meu e-mail, ou então podem mandar também para a Nathalie, tá bom? Que a Nathalie envia para mim. Beijo para vocês, até semana que vem. Samuel, aquele nosso trabalho, né,
que nós fizemos uma dupla aí para poder fazer esse trabalho. Não se esqueça, pessoal, não se esqueçam. Eu quero esse trabalho bonitinho quando a gente voltar. Se Deus quiser voltar em breve, que eu não aguento mais essa quarentena. Beijo, tchau.